Senhoras e senhores do primeiro ano, olá, né? Aqueles poucos que visualizam as nossas videoaulas participativas. Um abraço, Giovana, Gabriela, Vitória, tudo bem? Eric, vamos lá, tá joia? E um abraço também para aqueles que resolveram ver, né? Essa aula que eu estou preparando aqui para vocês. Bom, galerinha, vamos falar de gêneros literários, vamos falar do gênero lírico, que nós tratamos há algum tempo atrás, quando eu falei para vocês das noções de versificação. Vou falar para vocês também sobre o gênero épico, narrativo, e sobre o gênero dramático, beleza? Sobre o gênero lírico, que eu já tinha falado para vocês em uma videoaula anterior, as suas principais características estão aí, né? É a questão da subjetividade, né? É um gênero voltado para a questão da expressão dos sentimentos e emoções da primeira pessoa, ou seja, daquele que enuncia, né, do emissor dessa mensagem, e valoriza a percepção de mundo que esse autor tem, né, a percepção da realidade que esse autor tem. Né? Então é uma visão pessoal ali daquele produtor de texto, beleza? A gente costuma dizer que o gênero lírico é aquele gênero mais carregado de sensibilidade, né? A gente chama da sensibilidade artística mesmo, né? É o cara que consegue ver, né, o mundo e expressá-lo da sua maneira bem pessoal. Trouxe como exemplo um texto do Álvares de Azevedo, um poeta brasileiro do século XIX, do nosso ultra-romantismo, né? Em que ele diz os versos: se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar aos meus olhos minha triste irmã? Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinta em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Mais lírico que isso, impossível. Primeiro, a questão da expressão de sentimentos. A valorização da primeira pessoa, dos sentimentos dessa primeira pessoa, desse eu que fala, que nós chamamos de eu lírico, né? Daí então o gênero lírico marcadamente emotivo, subjetivo, sentimental, sensível, né? A forma de ver o mundo representada aqui nesse tipo de texto. Então no gênero lírico é comum a poesia, é comum no gênero lírico, né? Mesmo a prosa, mesmo o texto em prosa, se ele está ali voltado para o eu, voltado para as emoções, para os sentimentos do eu, ele também pode ser considerado o gênero lírico. Já o gênero épico, ou gênero narrativo, é o gênero de contar histórias, né? Contar história é uma das atividades mais antigas da humanidade, correto? Então, assim, conta-se histórias de formas diferentes ao longo do tempo, né? Na antiguidade, por exemplo, era comum contar essas histórias em versos. Por quê? Porque era mais fácil decorar o verso do que a prosa, né? Então, mas hoje em dia, com o papel, com os meios de reprodução, com a imprensa, os meios eletrônicos, né, mais recentemente, eu já não precisava mais contar com a minha memória para contar essa história. Então, o verso vai deixar de ser usado, nós vamos passar a narrar essas histórias em prosa, né? Então, o gênero épico ou narrativo é o gênero que traz um enredo. O que é um enredo? É o encadeamento de ações envolvendo personagens num determinado tempo, num determinado espaço, né? É contar uma história, né? Essas histórias, então, são sempre trazidas por um narrador, né? Uma voz que nos apresenta essas ações e que muda de perspectiva. Às vezes esse narrador é observador, ele vê essa história de longe. Às vezes esse narrador, ele é personagem, ele participa dos fatos, né? Tem uma visão mais limitada dos fatos. O narrador observador, ele é onisciente, ele sabe tudo. O narrador personagem, ele é onipresente, ele está presente nos fatos, mas ele não pode saber tudo, senão o texto fica inverossímil, não é verdade? Então, os tipos, né, de textos narrativos, por exemplo, as epopeias, que são esses textos antigos, longas histórias narradas em versos,
as famosas a Odisseia e Ilíada do Homero, a Eneida do Virgílio, os Lusíadas do Camões, né? São epopeias, são narrativas, são enredos, tem enredo, conta uma história, tem personagem, tem início, tem meio, tem fim, né? Tem episódios, tem cenário, né? Então são narrativas, mas são feitas em versos. Nós chamamos esses versos narrativos de epopeia ou de poema épico, beleza? E as narrativas em prosa que nós conhecemos tanto, os contos, né, contos de fadas, contos maravilhosos, os contos literários, os contos de terror, as crônicas, né, que são aqueles textos curtos como os contos, mas com alguma relação com o tempo em que eles são enunciados, as novelas, que são maiores que o conto, mas menores que os romances, né, que são justamente os textos, as narrativas mais longas, né, que aparecem no texto narrativo. Como exemplo, eu trouxe um pedaço dos Lusíadas para vocês, que conta a história, né? Esse episódio dos Lusíadas conta uma das histórias mais bonitas ali da história portuguesa, super dramática, né? Que dava realmente poema, que dava para contar a história, que é a história de Inês de Castro, né? O príncipe Dom Pedro, ele se apaixona por Inês, uma plebeia, e o rei não queria que o filho se envolvesse com a plebeia. Ele queria que ele tivesse um casamento nobre, né, como costumava acontecer nas famílias reais. Então, numa das viagens de Pedro, o rei resolve matar a Inês. Né? Ele manda matar a Inês de Castro, que já tinha tido até né, um relacionamento sério com o Pedro, já tinham filhos, inclusive, bastardos, mas enfim. Né? E enquanto o Pedro estava ausente, o rei então manda que se mate a Inês de Castro. Quando Pedro volta e descobre que Inês tinha sido morta, ele resolve casar com ela, mesmo morta, né? E obriga que a corte, né, beije a mão da noiva nesse casamento, da noiva cadáver nesse caso. Macabro, triste, trágico, né? É a história que o povo adora. E o Camões contou isso em verso. Trouxe para vocês aqui, vai ficar um pouquinho extenso, né? Mas eu trouxe para vocês aqui 6 estrofes dos Lusíadas em que ele ele narra essa história. Observe então. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus formosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam. E quanto, enfim, cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Até aqui tudo bem, né? Inês e o príncipe apaixonados, ela cuidando das ervinhas, enfim. Aí vem a complicação, olha lá. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho, que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso. Crendo com sangue só da morte indiana, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso, do furor mauro fosse levantada contra uma fraca dama indelicada. O rei mandou matar Inês. Né? Lá na frente ele narra assim: ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A estas criancinhas tem respeito, pois o não tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois não te move a culpa que não tinha. Bonita, hein? Assim como a bonina que cortada, antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada.
Tal está, morta, a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida, a branca e viva cor, como a doce vida. Eita pau! Então, essa é uma forma de narrar em versos, né? Mas narrar em prosa é mais comum para nós, como nesse conto aqui do Dalto Trevisan, né? Ele diz lá, olha, amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecida na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite, eles se iam, ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia a falta da pequena briga pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora. As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Enfim, essa é uma narrativa em prosa, né? Um enredo, encadeamento de ações, personagens, determinado tempo, determinado espaço. Gênero narrativo, isso aqui é um conto, tá bom? E por último, o gênero dramático. O gênero dramático é o texto do teatro. É o texto feito para ser representado num palco, ok? Então, o teatro também é literatura, né? E esse texto teatral ele tem características próprias. Por exemplo, não tem narrador. No texto teatral, o drama, a história, ela se dá diretamente pela representação dos atores, né? Não precisa ninguém te contar o que está acontecendo. A cena acontece simplesmente ali naquele palco, né? O texto é feito em discurso direto, ou seja, diálogos com marcação das personagens, quem é que está falando qual hora. E uma característica muito própria do texto dramático são as rubricas, que são aquelas pequenas indicações de como a cena deve ser feita, né? Se é gritando, se é sussurrando, quem é que entra, se uma porta fecha, se uma janela abre. São indicações de como a cena deve ocorrer. A gente chama isso de rubrica. No exemplo, eu trouxe a cena 1 da peça As Asas de um Anjo, do José de Alencar, também um autor brasileiro do século XIX. Então, olha lá, cena 1, Carolina, Margarida e Antônio. Carolina de frente a um espelho, deitando nos cabelos 2 grandes laços de fita azul, Margarida cosendo, costurando junto à janela e Antônio sentado num mocho pensativo. Essas indicações aqui entre parênteses é o que nós chamamos de rubrica, tá? Como que a cena se dá. Então, quando abriu a cortina do palco e aparecer ali, tem 3 personagens e cada uma seguindo essas indicações. Agora observe o texto, que tem a indicação da fala de cada personagem. Carolina, ela diz, é quase noite. Margarida responde, que fazes aí, Carolina? Já acabaste a tua obra? Prometeste dá-la pronta hoje. Carolina, já vou, mãezinha. Falta apenas tirar o alinhavo. Olha, não fico bonita com meus laços de fita azul? Tu és sempre bonita, mas realmente essas fitas nos cabelos dão-te uma graça. Pareces um daqueles anjinhos de Nossa Senhora da Conceição. E assim se dá o diálogo no texto dramático. Sem o narrador, com discurso direto, cada personagem com a sua indicação de fala, né? E com indicações de como essa cena se dá. É o texto teatral, tudo bem? O livro de vocês está recheado de coisas para fazer, tá? Então, eu vou marcar com vocês 3 atividades. A atividade que está na página 40, a atividade que está na página 47 e a atividade que está na página 50 e 51 do seu livro didático. Combinado? Resolva as atividades com cuidado, com tranquilidade. Manda dúvida se tiver. Eu tive pouquíssimo retorno da turma de vocês. Enfim, espero que isso melhore. E na próxima aula eu comento essas atividades com vocês para nós encerrarmos esse primeiro volume. Combinado assim?
Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Enfim. Eita pau. Enfim. Eita pau. Enfim. Bonito, hein?